Você já pensou que foi enganado? Que algumas coisas que você aprendeu na escola não estão corretas? Eu quero te mostrar alguma dessas coisas e dizer que é isso mesmo. Fomos enganados. Pelo menos eu fui. A cor do universo não é preta. Quando olhamos para o espaço vazio, a cor predominante que percebemos é preta, uma vez que nossos olhos captam a ausência de luz. No entanto, quando os astrônomos se dedicam ao estudo do universo como um todo, contemplando todas as estrelas, galáxias e demais objetos celestes, a cor média que caracteriza o universo assume um tom branco, ligeiramente amarelo, um bege claro. Essa tonalidade é resultado da média da luz proveniente de todas as estrelas e galáxias espalhadas pelo cosmos. Apesar dos espaços vazios entre esses objetos parecerem negros, a soma total da luz cósmica é percebida como um branco amarelado. É válido ressaltar que essa descrição da cor do universo é conceitual e não pode ser observada diretamente a olho nu. A montanha mais alta do mundo é o Everest. Não é bem assim. O Monte Everest é atualmente considerado o monte mais alto do mundo. Ele está localizado na Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o Tibete. O pico do Everest atinge uma altitude de aproximadamente 8.848 metros acima do nível do mar, tornando-o a montanha mais alta do mundo, medida pela altitude do pico em relação ao nível do mar. Porém, se considerarmos a montanha de sua base ao seu pico, a mais alta do mundo é o Mauna Kea, que está situado na ilha do Havaí. O Monte Mauna Kea tem 4.207 metros acima do nível do mar e, quando medido a partir de sua base subaquática, atinge 10.000 metros de altura. A cor do planeta vermelho. O planeta Marte desafia a concepção comum atribuída a ele como planeta vermelho. Essa é a visão da Agência Espacial Europeia, graças às últimas descobertas. Uma sonda europeia capturou imagens do planeta a uma altitude de 300 km, revelando imagens com até 50 km de largura. Ao percorrer mais de 1 bilhão de quilômetros, as imagens registradas revelaram que Marte é uma verdadeira mistura de cores, além do vermelho predominante, exibindo também tons de azul e verde, revelando um mosaico de cores. O Saara é o maior deserto do mundo. Depende. O título de maior deserto do mundo é atribuído à Antártida, que é considerada um deserto polar. Embora o Saara seja o maior deserto quente do mundo, com uma área de aproximadamente 9,2 milhões de quilômetros quadrados, a Antártida é muito maior, com uma área estimada de 14 milhões de quilômetros quadrados. O primeiro animal no espaço. Aprendemos que a cadela laica, lá da União Soviética, foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço, porém, as primeiras criaturas vivas enviadas intencionalmente para o espaço foram, acreditem, as moscas das frutas, transportadas em 20 de fevereiro de 1947 pela NASA. Em 1948, o primata Albert I foi lançado pelos Estados Unidos e em 1949, o Albert II. No entanto, todos esses voos foram considerados suborbitais, o que significa que a espaçonave passou para o espaço sideral, que é acima de 100 km de altitude, sem fazer uma órbita na Terra. Nesta condição, podemos sim dar o crédito à cadela laica, que subiu a uma altitude de 1.600 km e foi o primeiro animal a fazer um voo espacial orbital ao redor da Terra em 3 de novembro de 1957. A água ferve a 100 graus Celsius. Na realidade, o ponto de ebulição da água não é sempre 100 graus Celsius. O ponto de ebulição da água depende da pressão atmosférica ao seu redor. A temperatura de ebulição, normalmente de 100 graus Celsius, é baseada na pressão atmosférica padrão a nível do mar. Se a pressão diminui, como em altitudes mais elevadas, o ponto de ebulição da água também diminui. Então, o ponto de ebulição da água será inferior a 100 graus Celsius. Quer dizer, a água irá ferver numa temperatura mais baixa. Os 5 sentidos.
Não existem somente 5 sentidos como aprendemos na escola. Embora os 5 sentidos clássicos sejam a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, existem outros sentidos menos conhecidos, como a propriocepção, que é o sentido que nos permite perceber a posição e o movimento do nosso corpo. Assim sabemos onde estão nossos membros, mesmo sem olharmos para eles. A equilibriocepção, também conhecido como senso de equilíbrio, é responsável por manter o equilíbrio e a postura do corpo. A nocicepção é o sentido da dor que nos alerta sobre danos ou lesões em nosso corpo. Tem esses sentidos. E além desses, também existem outros sentidos que estão sendo objetos de estudos e debates. Existem 3 estados da matéria. Na verdade, existem mais de 3 estados da matéria. Os estados sólido, líquido e gasoso são os mais conhecidos e comumente encontrados em nosso dia a dia e os ensinados nas escolas. Mas há outros estados que ocorrem em condições extremas de temperatura e pressão, como, por exemplo, o plasma, o 4º estado da matéria, e é encontrado em temperaturas muito altas ou em gases ionizados, como nos fenômenos das auroras boreais e austrais. Condensado de Bose-Einstein, estado da matéria formado por átomos extremamente frios e densos, formando uma espécie de superátomo. E além desses, há outros estados da matéria, teorizados ou observados em experimentos. É difícil saber que foi enganado, mas é assim mesmo. Essas só foram algumas das coisas que eu contei para vocês. Tem mais umas 10 que eu quero contar também. Fica de olho no próximo vídeo. Até mais!